Olá, meu nome é Paula Batista, estou aqui para mais uma mensagem oracular, tirada do livro Oráculo do Reiki, do Mestre Johnny DeCarli. O poema que sorteamos essa semana é o de número 24, Pequenos Cravos. Ao semear, pensei que todas eram a mesma semente, mas agora floresce uma variedade de flores, os cravos do jardim, Imperador Mende. A mensagem sugere que o consulente seja mais tolerante e aceite os filhos, ou principalmente, se não tem filhos, os demais parentes próximos, cada qual com as suas particularidades. Não há um ser humano igual ao outro em todo o universo. Os filhos têm a mesma carga genética, criação, educação ao crescerem e se transformam em seres com comportamentos totalmente diferentes. Apesar da mesma essência, individualidades são percebidas. Todos têm as suas características, particularmente sua personalidade. O mestre Mikao Usui certamente estabeleceu a comparação dos filhos com os discípulos de um mestre de Reiki, que em treinamento parecem iguais, recebem os mesmos ensinamentos. Concluído esse processo, todos se mostram diferentes. Cada um utiliza energia Reiki de acordo com as suas crenças, personalidade e convicções pessoais. Reflita sobre as palavras de Albert Einstein. Somos todos geniais, mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em árvores, ele passará a sua vida inteira acreditando ser estúpido. Essa mensagem, ela trata da individualidade e da diversidade, né? Essa comparação entre os filhos, eu lembro, minha mãe sempre falava, né, que os filhos são como os dedos de uma mão, né? Apesar de todos pertencerem à mesma mão, cada um tem a sua particularidade, cada um é de um jeito. E por mais que você dê a mesma criação, a pessoa cresça e viva dentro das mesmas condições, tem a mesma carga genética, cada um tem a sua individualidade. E isso que é importante. Imagina se cada um, né, fosse todos iguais, né? O que seria? Seria meio sem graça, né? E é muito importante, ele trata aqui da tolerância. É a gente aceitar e acolher o outro como ele é. Né? Eu não sou obrigada a concordar com o outro, mas eu preciso respeitar a opinião do outro da mesma forma que eu gostaria de ser respeitada. Então, isso é importante, essa tolerância. Inclusive, tem um floral que chama Beach, que Eduardo de Bar, ele percebeu que muitas pessoas tinham a intolerância, né? Que a intolerância, ela faz parte do ser humano, né? Então esse floral, ele ajuda a gente a olhar para o outro, né, com mais tolerância e conseguir ajudar o outro a trazer o que ele tem de melhor, né? Então, a partir do momento que a gente consegue acolher as diferenças, né, e amar as pessoas e nos relacionarmos com elas, independente, né, das nossas diferenças, né, isso que é o grande sentido, né? Porque a gente cresce muito com a diversidade. Quando a gente para olhar o ponto de vista do outro, que a gente tenta se colocar no lugar do outro e tentar entender o porquê que essa pessoa pensa e age dessa forma, existe uma troca muito grande, né, de conhecimento. E aí a gente para, às vezes, para pensar e falar assim, por quê, né? Por que minha vida é assim? Por que eu enxergo essas coisas de uma forma? Porque talvez eu nunca tive do outro lado. E quando a gente faz esse exercício, a gente começa a olhar para as coisas de uma forma diferente. Então, a diversidade que existe entre os indivíduos da nossa espécie, que é muito grande, essa diferença faz com que exista um crescimento, né? Faz com que a gente consiga a conviver com essas diferenças e crescer em cima disso. Mas acho que o grande desafio mesmo é olhar para as diferenças e acolher essas diferenças com amor. A gente tem sempre aquela ideia de que a gente tem que ganhar uma discussão, que a minha opinião é mais importante que a do outro, que ela é correta. Então as pessoas acabam querendo impor a sua opinião. E na verdade não é assim. Eu posso expressar a minha opinião, mas desde que eu respeite a opinião do outro e que eu consiga acolher as diferenças, porque as pessoas não são iguais. Nós temos criações diferentes, bases religiosas diferentes, cultura, tudo.
E até as pessoas de dentro da mesma casa, né? Como ele fala aqui, são diferentes. Por mais que trazem a mesma carga genética e foram criadas da mesma forma, cada indivíduo é único. Isso é importante. É olhar para as pessoas e entender que elas são únicas. E entender também que somos únicos. Então a gente não precisa ser o que as pessoas esperam que a gente seja. A gente tem que ser a gente mesmo. Lembra quando eu citei Eduard Bach, ele fala que quando a gente foge da nossa verdade, é onde a gente acaba adoecendo. Então a doença é alguma coisa que fala assim, ei cara, você está indo para o caminho errado, para aí, vamos voltar para cá. Então da mesma forma, né, que a gente precisa acolher, é muito bom ser acolhido, né? Então, esse poema ele traz essa importante reflexão sobre a tolerância. Nós não somos iguais, então nós precisamos aprender a viver com as diferenças. Essa é a mensagem de hoje. Gratidão.